Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração, doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834, Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833 ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração, doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. O programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Jornal da Câmara. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Jornal da Câmara. A Câmara realizou na última terça-feira solenidade alusiva ao Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas. Na ocasião, profissionais e sindicalistas puderam discutir os principais desafios ainda enfrentados pela categoria. 27 de abril é o Dia Nacional dos Trabalhadores Domésticos e a Câmara de Piracicaba realiza aqui em plenário solenidade alusiva ao dia. A profissão é antiga, de extrema relevância para famílias de todo o Brasil. São os trabalhadores domésticos que garantem muitas vezes uma rotina organizada e funcional em diversos lares de nosso país. Mas apesar de toda essa importância, foi somente em 2015, com a Lei Complementar Federal 150, que esses trabalhadores conquistaram direitos básicos para outras categorias, como, por exemplo, o limite da jornada de trabalho, o pagamento de horas extras e adicional noturno, intervalos para descanso e refeição, o direito à multa de 40% sobre os depósitos do FGTS quando da demissão sem justa causa e o recolhimento de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. E foi para homenagear e melhor entender a atual situação e os desafios enfrentados por estes profissionais que a Câmara Municipal de Piracicaba instituiu desde 2013 a Semana da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico. Neste ano, a coordenação das atividades ficou a cargo da vereadora Raide Almeida, que conduziu uma live com profissionais e sindicalistas que atuam na área. Acho que a função que nos foi conferida é para que nós possamos colaborar para que as pessoas façamos o debate, façamos a discussão e tragamos, coloquemos luz onde ainda está na escuridão. E as trabalhadoras domésticas ainda estão na penumbra, estão na escuridão, porque não conhecem os seus direitos e os seus direitos são violados sem nenhum problema, sem nenhum prurido. E a gente precisa destacar isso para que essa realidade mude. É vergonhoso, né? Um Brasil com tanta riqueza e as pessoas não terem o mínimo necessário para viverem dignamente, ter os seus direitos assegurados, respeitados os direitos humanos. Participaram da live de forma remota Eliete Ferreira da Silva, que é coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Piracicaba, Francisco Xavier de Santana, diretor do Sindoméstico Bahia e da Federação e Confederação dos Trabalhadores Domésticos, e Zenilda Ruiz da Silva Silveira, que é coordenadora jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de São Paulo. É uma pena que a nossa sociedade ela não consegue ver a classe trabalhadora, né, a trabalhadora doméstica, como uma profissão. Então, fica tudo muito cômodo você contratar alguém para trabalhar na sua casa
e você combinar uma tarefa e depois você começar a ir jogando tarefas a mais para a trabalhadora e chegar no pagamento, nem muito obrigado e nem um dinheiro a mais. Então, eu costumo dizer bem assim, é a escravidão moderna. Ai, porque, sabe assim, faz umas falas bonitas que você acaba ficando quieta para não fazer um questionamento, ou não faz o questionamento medo de perder o serviço, achando que é a sua obrigação. A cuidar do filho, a cuidar se tem a mãe ou o pai que é idoso, e acaba fazendo tudo. A gente recebeu uma trabalhadora no sindicato passando por todos os problemas de negação de direito, de violência, doentes. Depois que a gente conversa e sugere a ela que ingresse na justiça, elas desistem. Não quero não, porque dona fulana é muito boa comigo, eles são a família que eu tenho, e abre mão desse direito que ela tem de reivindicar 10, 12 anos sem assinatura da carteira, ou até tem a carteira assinada, mas os empregadores e empregadoras não recolhem, e a gente fica sem poder fazer nada. É uma sensação de impotência, porque a gente tem os caminhos para minimizar esse sofrimento, mas as companheiras não aceitam. Um dos desafios da nossa luta é criar mecanismos para que a gente possa denunciar esse empregador, empregadora, mesmo a revelia da trabalhadora. Acredito que a trabalhadora ela tem que ser informada dos seus direitos, porque ela é a única fiscal. Nós não temos fiscalização nenhuma no trabalho doméstico. Nós não podemos entrar na casa do empregador. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que ele só faz um trabalho quando há uma denúncia de cárcere privado ou de assédio ou algo assim. Mas nós temos que lutar, nós temos que defender, nós temos que mostrar que trabalhadora doméstica é profissão. Uma categoria que a gente precisa olhar, reconhecer, defender os seus direitos e trabalhar na perspectiva também que elas se conscientizem dos seus direitos, porque elas também sequer, às vezes, se reconhecem como detentora de direitos, que acha que veio só para servir. E é a servidão, e não para servir como uma trabalhadora, mas como uma servidão mesmo ao seu empregador. E a gente precisa mudar essa realidade. As políticas públicas e a inclusão do público-alvo da educação especial foram o tema da palestra que ocorreu na tarde de ontem na Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Piracicaba. Confira. Realizada de forma totalmente remota, a palestra foi ministrada por Eniceia Gonçalves Mendes, que é professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. A palestra teve como tema as políticas públicas e a inclusão do público-alvo da educação especial. O público-alvo da educação especial é definido pela política nacional, né, como estudantes com deficiência, e aí entra deficiência intelectual, visual, auditiva, surdez, surdo-cegueira, deficiência múltipla. Então, entra aí os estudantes com deficiência. São 3 grupos, né? Os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, que aí inclui os alunos com autismo, né? Que é o maior grupo. E o 3º grupo são estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, na política nacional, são definidos há muitos anos já esses 3 grupos. Agora, quando você vai para estados e municípios, você pode ter alguma variação, com uma ampliação, né? Ao longo da palestra, a professora trouxe uma perspectiva histórica da educação especial e destacou que no início da popularização do ensino em nosso país, os alunos com necessidades especiais eram muitas vezes deixados de lado, considerados como não aptos à escolarização. Desde o princípio, considerados não escolarizáveis, não educáveis, né? Então, não se questionava que eles tivessem o direito à educação. Aí, com o tempo, eles foram indo para instituições filantrópicas, né?
que são instituições privadas, mas que dependem aí da benemerência, da caridade, né? Então, quando você trabalha com essa ideia de que a educação delas é uma questão de caridade, de benemerência, você está aquém da perspectiva do direito, né? E com a Constituição, depois da Constituição Federal para cá, então elas sempre foram escolarizadas em instituições, né? Ou então, que nasce com a popularização da escola, nasce um outro conjunto de alunos com deficiência, que é aqueles que não parecem que não são sindrômicos, não tem nenhuma, né? Só que são crianças que elas vão fracassando na escola e a escola coloca deficiência nelas, não na escola. E aí a Constituição lá vem trazer o direito à igualdade, que não é justo, né, fazer essa segregação, essa separação, essa exclusão. Então a sociedade mudou muito a mentalidade e aí essas pessoas elas conquistam aí esse direito de estudar na mesma escola do bairro delas, né, onde elas iriam se elas não fossem consideradas diferentes, né? A professora defende o fortalecimento da escola comum como base para a educação inclusiva, melhorando os índices gerais de ensino e, na sequência, estabelecendo programas e projetos direcionados para as especificidades do público-alvo. Precisa mudar não só para responder às necessidades do público-alvo, mas de todos os alunos, né? Então, os alunos, se melhorar a qualidade desse ensino que está aí sim você vai poder ver quem precisa de mais, né? Quem precisa de suplementação, de complementação. E a perspectiva que se tem é que 20% que vai precisar de mais do que que a escola comum oferece, né? Uns vão precisar, 15% vão precisar disso e de mais algumas coisas, e talvez 5% precisa de uma escola diferente. Mas a grande maioria, elas têm que aprender o currículo, tem que ter acesso ao currículo, ter o mesmo ensino, né? Só precisa variar um pouco mais, melhorar a qualidade, né? Variar a instrução, variar os materiais, variar as formas de avaliação, né? Então, a proposta é essa de investir na melhoria de estratégias que beneficiam a todos os alunos, não só os alunos do público-alvo, né? Para a professora, os problemas e as soluções para uma melhora do ensino são questões políticas. Mas eu acho que é um problema político, não é um problema dos professores nem dos diretores, né? É um problema político, de financiamento, de política de formação, de política de investimento. Então, você tem problemas sérios de acessibilidade física, né? Falta de banheiros, rampas, as entradas, os espaços de circulação, você tem, porque isso requer financiamento, mas ainda é mais fácil de você construir alguma coisa do que você formar professores, porque a formação é um investimento contínuo e de longo prazo, né? Tem sempre que, porque existem novas tecnologias, agora o ensino remoto ele coloca um monte de demandas formativas para os professores, né? Então, formação é um negócio que você tem que investir para sempre, é continuada, né? É um dinheiro que você investe na pessoa e que você não mostra, né? Para os políticos não dá para mostrar que comprou uma cadeira de rodas, que comprou um negócio, né? Então, isso a gente vê uma dificuldade, né, nessa formação. Então, é uma escola que faz milagres com o que tem, eu acho. A palestra completa pode ser acessada no canal do YouTube da Escola do Legislativo. Vamos então aos destaques da reunião de daqui a pouco, dessa que será a 11ª reunião extraordinária de 2021. E em pauta, um total de 10 proposituras, sendo 2 projetos de decreto legislativo, 3 moções, 4 requerimentos e um projeto de emenda à Lei Orgânica. E nós começamos os nossos destaques pelo projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021, que determina que a Casa de Leis Piracicabana deixa de ser denominada Câmara de Vereadores de Piracicaba e passa a ser chamada de Câmara Municipal de Piracicaba. O projeto também acrescenta dispositivos à Lei Orgânica e explicita prazos para o envio do Executivo ao Legislativo
do Plano Plurianual, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei Orçamentária. Recebem destaque também os projetos de decreto legislativo de números 17 e 14. O primeiro, de número 14, de autoria do vereador Gilmar Rota, autoriza a Câmara de Piracicaba a celebrar convênio com a Câmara de Iracemápolis. E o segundo projeto de decreto legislativo dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura do município de Piracicaba referentes ao exercício financeiro de 2018. E nós fechamos os nossos destaques com o requerimento de número 419, de autoria do vereador Tiago Ribeiro, que solicita informações ao chefe do Executivo sobre o número de leitos públicos e privados destinados ao atendimento de casos de Covid-19 aqui no município e também quer saber o número de óbitos dos meses de fevereiro, março e abril de 2021 por conta da doença. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Rebeca, eu volto com você. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara promoveu uma audiência pública na manhã de ontem para avaliar o parecer prévio do TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, às contas de 2018 da Prefeitura, referentes ao segundo ano do terceiro mandato do ex-prefeito Barjas Negre. A audiência foi presidida pelo vereador Acácio Godoy, vice-presidente da Câmara e relator da Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer aponta como parcialmente irregular o déficit de 1,75% na execução orçamentária do período e como desfavorável a dívida de curto prazo. O ex-secretário de Finanças, José Edmir Moraes Leite, fez uma explicação sobre o orçamento do período, justificando o que ocorreu com o apontamento do TSE. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a reunião extraordinária desta quinta-feira. Na próxima segunda estamos de volta. Até lá!